E aí pessoal, beleza? Cara, eu tô muito animado pra fazer esse vídeo porque eu acho que esse vídeo, o que eu vou falar hoje, foi uma das coisas mais tops assim que Deus mostrou pra mim. Então eu tô muito animado, então se eu ficar muito animado no vídeo é por causa disso. Então beleza. Vamos começar, né, lendo o versículo de Números, capítulo 20. Versículo 12, diz o seguinte: O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Então, qual que é o contexto aqui? O povo estava com sede, estava reclamando de Moisés, que não estava tendo água e tal, e aí, por que vocês trouxeram a gente aqui pra gente morrer aqui de sede junto com os nossos animais e tal? E aí Moisés falou assim: olha, eles vão me apedrejar desse jeito, o que que a gente vai fazer? E aí Deus foi e falou pra eles ir lá e falar com a rocha. Tava pensando assim, cara, por que que dessa vez Moisés não pode bater na rocha? Tipo assim, por que que Deus não falou assim, vai lá e bate na rocha de novo? Por quê? Tipo assim, por que que uma vez Moisés pode bater na rocha e na outra Moisés não pode? Cara, isso ficou na minha cabeça, mano. E eu fiquei tipo assim, caraca, deve ter um motivo, cara. Por que que uma tem que bater e a outra tem que falar? Então, se liga só. O que que Deus falou? Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é confiança. Lembra dessa palavra, confiança. Beleza. Então, o que que isso tem a ver com o fato de que Moisés só pôde bater na rocha uma vez e depois ele teve que falar com ela? Cara, olha que louco. Moisés, a maioria das vezes ele representa a lei. E aqui, nessa parte, a gente pode colocar a rocha como representando Jesus, porque Jesus é a nossa rocha. E naquele momento que sai água da rocha, é um momento de salvação. Então ali, nós estamos falando de Moisés, que representa a lei, e da rocha, que representa Jesus ali. E ali, a primeira situação foi o quê? A lei bateu em Jesus, certo? Mas, mano, olha só que doido. Por que que Moisés não bateu na rocha de novo? Porque a lei só pode bater em Jesus uma vez, cara. A lei só pode condenar, só pode punir Jesus pelos nossos pecados uma vez, porque depois disso tá feito. Depois que a lei ela pune e condena Cristo na cruz, todas as suas exigências já foram satisfeitas. Em Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4, fala o seguinte: Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos na carne, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só também o que fala em Hebreus 7:27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, cara, a lei não pode bater na rocha. Moisés não pôde bater na rocha mais de uma vez, porque a lei só pode bater em Cristo uma vez, porque depois que a lei bate em Cristo, condena Cristo, pune a Cristo pelos nossos pecados, a lei já foi satisfeita. Então a lei não pode condenar mais. Então por que, aí entra a parte, por que que a lei agora ela fala? Por que que agora Moisés tem que falar com a rocha? Aí agora eu vou explicar para vocês. Em Hebreus 8:10 fala assim: Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. A lei agora, ela está no nosso coração. Depois que você aceita Jesus,
tem, eu não gosto dessa frase aceita Jesus, né? Depois que você tem e coloca a sua vida debaixo de Jesus, a favor dele, e ele é o seu salvador, você se arrepende dos seus pecados e tudo mais, aí as leis de Cristo, as leis de Deus são colocadas no seu coração. Porque agora a lei, ela tem só o poder de instruir você. Ela só pode falar com você. Ela não pode te condenar mais porque ela já condenou Jesus. Então, cara, isso é muito top, mano. Então, qual que é o motivo que eu tô fazendo esse vídeo? Igual eu falei, esse vídeo é um vídeo... Lembra da palavra confiança? Eu tô fazendo esse vídeo pra gente lembrar de ter a confiança de que nós fomos justificados em Cristo, e por sermos justificados nós podemos viver uma vida de santidade, podemos nos achegar a Deus com uma consciência limpa. Então, onde que está escrito isso? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. O véu foi rasgado, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, tendo os nossos corpos lavados com água pura. Isso é uma continuidade, nossos corpos são lavados com água pura. Então, cara, tudo isso que eu tô falando isso para você que tem uma vida com Cristo e que muitas vezes se condena, né, por coisas pecados que você faz, né, por errar o alvo. Eu vim para dizer que, cara, eu sei que isso é muito comum no nosso meio, né, de cristãos, que a gente tenta se condenar pelo que a gente faz, mas a gente não tem o direito de se condenar porque Jesus já foi condenado, cara. Então, quando a gente se condena, a gente está falando que a condenação de Cristo não foi suficiente, mano. Então, nós temos que nos achegar a Deus com a consciência limpa, não porque a gente é bom, não porque a gente não pecou, não porque a gente está vivendo a vida que a gente queria viver. A gente se achega a Deus com a consciência limpa por causa de Jesus. Por causa que Jesus é bom, não a gente. Entende? Então, não é por nossa causa, não tem a ver com a gente. A gente consegue chegar perto de Deus por causa de Jesus, cara. Eu não tô tipo assim, Deus, eu tô com a consciência limpa, tipo assim, não tô nem aí pro pecado que eu cometi. Não, Deus, eu vim aqui, assim, com o coração partido, mas com a confiança de que o Senhor está com os olhos abertos para me ver, está com os braços abertos para me abraçar e para me receber por causa de Jesus. Eu sei que com certeza muita gente vai pensar nesse vídeo: ah, Daniel, mas você está falando para a pessoa não se preocupar em pecar, então, porque Deus ama ela e Jesus já morreu, então eu posso pecar à vontade. Não tem nada disso, né? Todo mundo já sabe que isso não existe. Não tem nada na Bíblia falando pega à vontade, que Deus te ama e acabou. Na verdade, tem um versículo que fala em Romanos 6,14, diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Então eu não tô dando permissão, não tô falando para ninguém sair pecando aí, mas eu quero que você termine esse vídeo, né, que nós podemos entender que, cara, a gente não precisa viver uma vida como condenados, a gente tem que viver uma vida como justificados, né? E a partir da justificação que nós temos em Cristo, nós podemos viver uma vida de santidade. E, cara, eu tô vivendo muito isso, assim, tentando colocar isso na minha cabeça de que Jesus já fez tudo por mim. Então, cara, Jesus e Deus já fizeram a parte dele, tá ligado? Vamos viver uma vida de confiança e que nós podemos chegar a Deus, nos achegar a Deus com uma consciência limpa por causa de Cristo Jesus. Esse é o vídeo e eu espero que o Senhor possa ter falado com vocês. Valeu, tamo junto, é nóis.